Olá pessoal, você está aqui no canal do professor Jefferson dos Santos, aqui direto de casa. Bem, hoje eu vou trazer para vocês a resolução da lista 1, a lista 1 de lógica, onde nós vamos tratar do assunto elementos de lógica, proposições e não proposições. Bem, o que vem a ser uma proposição? Proposição, relembrando que é toda sentença, que é um conjunto de palavras ou símbolos, elas têm que ser declarativa, afirmativa e que expressam um pensamento de sentido completo. O conteúdo dessa seção poderá ser tomado como verdadeiro ou falso, que é o valor lógico da proposição. Exemplo, a Lua é quadrada, é uma proposição. Se A e B são números ímpares, então A mais B é um número par, é uma proposição. Em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos catetos ao quadrado. E 3 igual a 4. Todas essas quatro sentenças elas são proposições. Caberá a cada uma delas ser verdadeira ou ser falsa. A primeira é falsa. A segunda é verdadeira, de fato, a soma de dois números ímpares é par. Em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos e não dos catetos ao quadrado. Então, a terceira é falsa. E 3 não é igual a 4. Na verdade, 3 é diferente de 4, que torna a quarta também falsa. Bom, o mais importante também é conhecer sentenças que não são proposições, e aí aqui eu trago algumas que são de caráter excepcionais para que a gente possa resolver as nossas questões. Os réus foram condenados? Frases interrogativas não são preposições. Vem a nossa festa. Frases exclamativas também não são proposições. Nossa, que dia quente! Também é uma frase exclamativa, então não é uma proposição. Não estude para passar, mas até passar. As frases que são imperativas, aquelas que impõem ordem, também não são proposições. X mais 1 igual a 7 é uma sentença aberta. Não quantifica quem é x. Então, será o x 6? 6 mais 1 é 7. De fato, seria uma proposição x mais 1 igual a 7 para x igual a 6. X mais 1 igual a 7 para x igual a 3. Como deixa x em aberto, isso não é uma proposição. Ele é o melhor jogador do mundo. É uma sentença aberta também. Não quantifica quem é ele. Só sei que nada sei. Os paradoxos. Os paradoxos que aparecem de forma bem fluente, bem insistente nos pensamentos filosóficos, também não são proposições. Só sei que nada sei indica que você sabe uma coisa e a única coisa que você sabe é aquilo que você não sabe. Então não tem como averiguar um valor lógico no sentido de ser verdadeiro ou falso para essa proposição. Então, em nenhum desses casos de não proposições, nós não temos como dar o valor lógico a essas proposições, dizer se é verdadeiro ou dizer se é falso. Então fica aqui a nossa dica nesse slide que frases interrogativas, frases exclamativas, frases imperativas, aquelas que impõem ordem, sentenças abertas, aquela que não quantifica, não dá para dizer de quem está falando, e os paradoxos estão dentro de uma classe de sentenças que não são proposições, tudo bem? Bom, agora nós temos a possibilidade de ir para as nossas questões e resolvê-las. Primeira questão. Considere as seguintes frases. Ele foi o melhor jogador do mundo. X mais Y sobre 5 é um número inteiro. João da Silva foi o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo em 2020. Bom, nessas três frases, é verdade apenas que a primeira é uma sentença aberta. Vamos ver? Ele foi o melhor jogador do mundo em 2005. De fato, é uma sentença aberta. Fala de alguém, a gente não sabe quem, deixa em aberto. Então, aqui é uma sentença aberta. X mais y sobre 5 é um número inteiro? Também é uma sentença aberta. Por que ela é aberta? Porque poderá x e y serem valores que não resultam na divisão por 5 o número inteiro. E poderá ser valores também que resultam
na divisão por 5 o número inteiro. Então, deixem aberta essa questão do x e do y para quais valores nós estamos falando. Então, isso daqui é uma sentença aberta também. Já a terceira sentença, que é apresentada aqui, João da Silva foi o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo em 2020, é uma coisa que nós podemos verificar se é verdadeiro ou falso. Então, é uma frase de sentido completo. Isso aqui é uma proposição. Então, nós temos, dentro da nossa apresentação, duas sentenças abertas que não caracterizam proposições e a terceira sendo uma sentença de sentido completo. Então, é uma proposição. Então, não são. É verdade que a 1 e a 2, elas são sentenças abertas. Nossa letra C. Questão 2. Das 4 frases abaixo, 3 delas têm uma mesma característica lógica e comum, enquanto uma delas não tem essa característica. Que belo dia é uma frase exclamativa e ela representa para nós, dentro do que nós discutimos, uma sentença que não é uma proposição. Vou colocar aqui que não é proposição. Colocarei somente prop para indicar proposição. Josias é um excelente aluno de raciocínio lógico. Proposição. O jogo terminou empatado é uma frase interrogativa. Então, nós sabemos que frases interrogativas não são proposições. Escreva uma poesia, ou seja, estou impondo uma ordem. É uma frase imperativa. Frase imperativa também não é proposição. A frase que não possui essa característica comum é a: poxa, todas as 4 frases que nós temos, 3 não são proposições e uma é proposição, que é a frase 2. Ela que difere de todas as outras frases. Então, a única frase que não tem essa característica comum é a frase 2 da letra D. Ela é a única que nós conseguimos atribuir um valor lógico, verdadeiro ou falso. Questão 3. Observe as frases e julgue os itens em verdadeiro ou falso. V para verdadeiro e F para falso. A frase dentro destas aspas é uma mentira. Opa! A expressão x mais y é positiva. Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. O que é isto? Bom, nós temos que atribuir V ou F para cada um desses itens que está aqui sobre essas expressões colocadas. Na lista acima, temos exatamente 3 proposições? Vejamos. A frase que está dentro das aspas é uma mentira. Essa frase aqui, ela entra dentro de um paradoxo. Colocar dentro de uma aspa está indicando que aquilo que está dentro é uma afirmação verdadeira. Então, aqui nós temos um paradoxo, que indica que não é uma proposição. A expressão x mais y é positiva? Opa, é uma sentença aberta. Por que que é aberta? Porque não quantifica quem é x e nem quem é y para nós podermos verificar se é verdadeiro ou falso. X mais y pode ser positivo desde que x seja maior que... Bom, x maior que y e x positivo. Então, nesse caso, nós teríamos essa soma positiva, mas poderia ocorrer a soma também ser negativa. Então, a sentença é uma sentença aberta. Sentença aberta não é proposição. Então, essa da nossa letra número 2, nesse item 2, não é uma proposição. Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. Bom, essa é uma proposição. Na verdade, é uma proposição falsa se a gente conhecer o Pelé. Então, é uma proposição e até uma proposição falsa. Falsa porque o Pelé fez mais de 10 gols. Seria bom você pesquisar quantos gols fez o Pelé. O que é isto? Não o que é isto o Pelé, mas o que é isto é a frase 4. E a frase 4 é uma frase interrogativa. Frase interrogativa não é preposição.
Preposição ou proposição significa a mesma coisa, tá? Então, na lista acima, nós temos exatamente 3 proposições? Não, isso é falso. Nós temos uma proposição. Então, o valor lógico é falso. A frase um é verdadeira? Não, falso. A frase 3 é uma proposição? Verdadeiro. As frases 2 e 3 são abertas? Não, a frase 2 é aberta, mas a 3 é uma proposição. Então, isso é falso. Existe um paradoxo nas frases acima? Sim. A número 1 representa um paradoxo. Se acrescentar que x e y são iguais a menos 2, então a frase 2 se torna uma proposição? Olha, ficaria menos 2 mais o menos 2, que é menos 4. Menos 4 não é positivo, mas que só quer dizer que a frase 2 seria falsa. Como nós conseguimos atribuir um valor lógico a ela, ela se torna uma proposição. E isso é verdadeiro. Então, está aqui a resolução da questão 3. E agora nós vamos para a questão. Que belas flores! Marlene não é atriz e Djanira é pintora. Quais frases apresentam uma afirmação de sentido completo? Bem, se nós já vimos que uma afirmação de sentido completo indica para nós uma proposição, nós vamos ser capazes de dizer aquelas que são proposições. Bom, então vamos lá. Rio Branco é a capital do estado de Rondônia. Poxa, Rio Branco é a capital do Acre, não de Rondônia. Olha que bacana, conseguimos decifrar que essa é falsa. Então, nós temos uma proposição no item A, no item I, perdão. Então, isso aqui indica uma proposição. Então, dentro daquela situação que nós queremos descobrir quais são de sentido completo, ou seja, quais são proposições, então nós temos como proposição o item 1. Qual, qual é o horário do filme? É uma frase interrogativa. Frases interrogativas não são proposições. O Brasil é pentacampeão de futebol. O Brasil é pentacampeão de futebol. Poderá ser pentacampeão ou não. Creio que você que esteja assistindo essa aula, que é meu aluno, nunca viu o Brasil ser campeão de futebol. Eu já ouvi 2 vezes. Não estou dizendo a minha idade, mas eu já ouvi 2 vezes ser campeão de futebol. E de fato, o Brasil é pentacampeão de futebol e o único país pentacampeão mundial de futebol. Então, a 3, ela é uma proposição, de fato, uma proposição verdadeira. Que belas flores! O que você acha? Isso é uma proposição ou não? Sim, muito bem, não é uma proposição e o grande fato é que é uma frase exclamativa. Frases exclamativas não são proposições. E Marlene não é atriz e Djanira é pintora. Essa é uma proposição composta por 2 proposições. Marlene não é atriz e Djanira é pintora. Nós veremos nos nossos próximos tópicos que essa é uma proposição composta por 2 proposições que faz uso do conectivo e. Conectivo e é a conjunção de 2 proposições simples para esse caso. Então, nós temos uma proposição também no item 4. E assim, pessoal, nós finalizamos a correção da nossa atividade e você pode verificar se você acertou. No mais, até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Valeu!